Muito bem, rapaziada, vamos aqui para a edição de hoje do Swish TV Show, seu programa diário sobre a NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui nessa quinta-feira, dia 26 de fevereiro, também conhecido como dia do aniversário do meu pai. Meus amigos, hoje o papai Swish, né, o pai desse, né, que vos fala, está fazendo aniversário. Quero aqui deixar registrado meu parabéns pro meu papai. Daqui a pouco estarei indo dar um abraço no velho, né, comemorar, celebrar o aniversário dele. Inclusive, o motivo do programa estar sendo mais tarde hoje foi porque eu passei o dia inteiro resolvendo coisas pra festinha dele, né, comprando salgadinho, encomendando bolos, caralho, né, fazendo toda aquela, né, aquele trabalho de promoter, né? Fazendo aquele meio campo. Então, o programa atrasou por conta disso. Mas, fica aqui o registro, feliz aniversário pro meu pai. Só que, né, antes de ir pra festa, vamos trabalhar, né? E vamos aqui, então, falar sobre a rodada de ontem da NBA. Uma ótima rodada. Tivemos ótimos jogos ontem, vamos passar por cada um deles. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos para dar aquela expandida no projeto. Estamos aí com a meta de bater 100 mil inscritos até o fim do ano, então se você puder se inscrever, eu agradeço bastante, tá bom? Vamos lá então, roda a vinhetinha e aí na volta já começamos a falar sobre a rodada de ontem da NBA. Vai! Antes também, é importante lembrar que o canal Swish TV BR é parceiro da Centauro. Na Centauro você encontra tudo o que você precisa relacionado a esporte. Tênis, chuteira, tênis de corrida, tênis para jogar basquete, camisa para sair, jersey da NBA, camisa de futebol. Cara, na Centauro você acha de tudo. Kimono para judô você também acha. Kimono, tá? Então, vai na Centauro, dá uma olhadinha e use o cupom SWISH10 em produtos vendidos e entregues pela Centauro para garantir um desconto de 10%. Então vai lá, cupom SWISH10, que é sucesso, tá bom? Vamos lá então, deixa eu botar aqui na tela os jogos de ontem, né? Rodada longa, bastante jogo pra gente comentar, então vamos aqui, né, ir o mais rápido possível. Ó, começando, né, com o duelo entre os líderes das conferências. OKC Thunder e Detroit Pistons se enfrentaram ontem, o OKC vindo de back-to-back contra o Toronto Raptors, um jogo duro contra Toronto, né? Onde o OKC conseguiu vencer ali, depois de quase entregar a paçoca, né? Mas conseguiu vencer. Encarou o Detroit Pistons jogando em casa, um Detroit basicamente completo, né? Com Kate Cunningham, Jalen Duren e companhia, e um OKC com seus desfalques habituais, né? Shea segue fora, J-Dub também segue fora, AJ Mitchell segue fora. E pro jogo de ontem, o KC também não teve o Chat, não teve a Isaiah Joe, perdeu, não teve o Chat, não teve a Isaiah Hartenstein, perdeu a Isaiah Joe durante o jogo. Então, assim, era um OKC vindo de back-to-back todo desfalcado, pegando um Pistons, jogando em casa, com quase todo mundo à disposição. Obviamente, o resultado esperado era a vitória do Pistons, que veio, né? O Pistons venceu 124-116, mas foi um jogo bem mais parelho do que deveria, né? O OKC, apesar de ter, no segundo e no terceiro quarto, ter sido dominado, o OKC fez um grande primeiro quarto, inclusive vencendo por 34-22, e no quarto período, o OKC botou uma pressão danada em Detroit. O KC chegou a diminuir uma desvantagem que bateu 17 pontos para apenas 3, né? Então o KC foi muito guerreiro no jogo de ontem. Jalen Williams, Kayson Wallace jogaram muito bem. O próprio Aaron Wiggins também fez um bom jogo. E o KC quase ganhou, cara. O KC teve chances reais de ganhar. Não venceu, porque no fim, né, Kate Cunningham e Jalen Duren, né, destruíram com o jogo. Mas foi um jogo, assim, de muita valentia por parte de OKC, né? E esses últimos jogos do Thunder sem o Shea foram jogos onde essa valentia ficou bem exposta, né, cara? O OKC foi muito guerreiro nesses últimos jogos, né? Tanto que dos últimos 4 jogos sem Shea e J-Dub, o OKC venceu 3 seguidos e perdeu ontem.
né? Num cenário extremamente desfavorável. Então, o OKC merece elogios pelo que vem fazendo sem o Shai, né? E o que vem fazendo durante toda a temporada, né? Porque agora tá sem Shai e J-Dub, mas durante todo o ano o OKC vem lidando com lesões, né? O time titular do Thunder, Shai, J-Dub, Dort, Hartenstein e Chet, esse quinteto só jogou junto por um pouco mais de 40 minutos na temporada inteira. Então o OKC vem lidando com lesões a temporada inteira e mesmo assim é o time com mais vitórias na temporada. Não é a melhor campanha porque Detroit tem uma derrota a menos, mas é a segunda melhor campanha, é o líder do Oeste com todos esses desfalques. Então o OKC merece elogios. Eu que sou um grande de um corneteiro, né, quando se trata de Thunder, por ser o time que eu torço, eu sou um torcedor chato, eu tenho que vir aqui elogiar, cara, porque é impressionante mesmo que o OKC vem fazendo em meio a tantos desfalques. E esses últimos jogos, cara, os caras estão de parabéns, né? O próprio Jared McCain, que cada vez mais vem ficando mais à vontade com o time, ontem de novo fez um jogo muito bom vindo do banco. Então o OKC merece elogios, assim como o Detroit também merece elogios, né? Eu sempre falo que time bom, quando pega time ruim ou time que tá em desvantagem, como era o caso do OKC ontem, tem que vencer. E Detroit venceu. Mais difícil do que deveria? Sim, mas venceu. Né? Então Detroit consegue uma vitória importante, vence, né, o líder do Oeste, o que tem um peso muito grande, mesmo se tratando de um OKC todo desfalcado, venceu. 43 vitórias na temporada, Cade Cunningham, grande jogo, 29 pontos, 3 assistências, Jalen Duren também fez um grande jogo, mais um duplo-duplo para ele. Então, parabéns Detroit pela vitória e parabéns ao OKC pelo jogo que fez, pela luta que teve. O torcedor do Thunder, pelo menos eu no caso, fiquei feliz com o que o Thunder apresentou ontem. Na sequência a gente teve San Antonio vencendo o Toronto Raptors de virada por 110-107, né? Toronto que vinha de back-to-back contra o Thunder, derrota, né, inclusive. De novo perdeu, e dessa vez com requintes de crueldade, né? Porque se contra o Thunder o time começou mal e se recuperou no final e quase ganhou, ontem foi o oposto, né? Toronto começou muito bem, chegou a botar 15 pontos de vantagem, né? Um nível defensivo absurdo, Scottie Barnes destruindo, o Wembanyama muito bem marcado. Só que aí chegou no último quarto, com 12 pontos de vantagem, o Toronto derreteu. O San Antonio dominou o quarto período, né? O Wembanyama apareceu, De'Aaron Fox apareceu. E o que era uma vantagem de 15 e que chegou a 12 indo para o quarto período, virou uma derrota por 3 pontos. Né? Toronto tomou 32-17 no quarto período. Foi totalmente dominado. E o que era uma vitória garantida virou uma derrota bem frustrante. A segunda seguida, né? Perde um jogo contra o Oklahoma todo desfalcado e perde para San Antonio depois de abrir 15 pontos. Semana difícil para Toronto. Semana bem difícil para Toronto. E uma puta vitória para San Antonio, que chega à sua 10ª vitória seguida. Primeira vez em mais de 10 anos que San Antonio, consegue engatar 10 vitórias seguidas. Isso não acontecia desde 2015, salvo engano. E uma vitória gigante, né, cara? Tirar 15 pontos fora de casa não é fácil. Qualquer time que fizer isso contra um bom time, que é Toronto, merece elogios. E San Antonio merece todos os elogios possíveis. Tá numa fase excelente. O time mais encaixado do que nunca. Ganhando uma puta casca, né, cara? Esses últimos 2 jogos. 2 jogos duros, cara. 2 cenários difíceis. E San Antonio foi lá, conseguiu superar as adversidades. Conseguiu vencer. Venceu o Detroit numa batalha física absurda. E ontem consegue essa virada incrível fora de casa. 2 resultados excelentes para San Antonio. 10 vitórias seguidas, 42 na temporada. San Antonio cada vez mais perto da Seed 1. Lembrando que San Antonio tem a vantagem do confronto direto contra o OKC. Então existe sim um cenário muito plausível onde San Antonio passa o Oklahoma nas próximas semanas. Depende muito também do período, né, do tempo, né, que o Shai vai ficar fora. O Shai não joga mais nessa semana. Se jogar na próxima. San Antonio tem uma janela aí. Para passar o OKC. Vamos ver se vai conseguir. Ontem venceu 10 vitórias seguidas. Marca maravilhosa para San Antonio.
Aí a gente teve o Golden State vencendo o Memphis Grizzlies fora de casa, 133-112. Destaque pra ele, né? O nosso Gui Santos, mais um ótimo jogo do Gui. Né? O Gui ontem, 17 pontos, 3 rebotes, 4 assistências, 1 toque e 1 roubo de bola pro Gui. Isso tudo em apenas 26 minutos. Né? Uma produção excelente. Ontem foi a 15ª vez que... Foi a 9ª vez, desculpa, nos últimos 11 jogos que o Gui marcou mais de 15 pontos. A 11ª nos últimos 12, onde ele marcou mais de 10. Tá? O Gui tá realmente numa fase excelente. Eu já falei ontem, né? Trouxe os números incríveis do Gui em fevereiro. De longe, o melhor mês do Gui na NBA. Um mês onde ele tá tendo mais protagonismo, tá tendo mais espaço, tá tendo mais oportunidades. É um mês onde o Gui deixou de ser aquele operário da bola, aquele cara que tá no time só pra dar raça, só pra brigar por rebote, e se tornou uma peça importante, uma peça tática importante. Ele ainda entrega a raça, ele ainda entrega os rebotes, ainda entrega a vontade, mas ele entrega coisas a mais. Entrega arremesso, entrega criação, entrega movimentação de bola e movimentação sem bola. Né? O Gui virou o famoso glue guy, né? O jogador que gruda as coisas, que faz as coisas acontecerem, que ajuda o ataque a se desenvolver e é um diferencial absurdo na defesa. Então é um mês muito importante pro Gui, cara. É um mês muito importante pro Gui. Eu acho que dá pra dizer que por conta desse mês ele garantiu a sua renovação com o Warriors. Acho muito difícil que o Golden State não renove com ele no fim da temporada. E, cara, que momento, mano. Que momento do brasileiro, que momento dele. Fico muito feliz, vocês sabem, eu sou fã incondicional do Gui. E fico feliz demais, cara. Fico feliz demais, mês incrível. E ontem foi de novo um dos destaques do Warriors. O Will Wisher também fez um jogo excelente de 21 pontos, mas o Gui merece o destaque. 31ª vitória do Warriors, 36ª derrota do Memphis Grizzlies. Aí a gente teve Houston passando o carro no Sacramento Kings, vitória tranquilinha, 128-97. Alperen Sengun foi o grande nome do jogo, né? Triple-double pro nosso querido Sengun, terceiro triple-double dele na temporada. 26 pontos, 3 rebotes e 11 assistências pro Sengun com 3 tocos, né? Uma atuação completa do pivô. Houston chega à sua 5ª vitória nos últimos 7 jogos, mantém a 3ª colocação do Oeste. E Sacramento, que recentemente, né, encerrou o seu jejum de 16 jogos sem vencer, já tá construindo um novo, né? Já tá engatando uma sequência nova aí de derrotas. Já são 47 derrotas de Sacramento na temporada. Aí a gente teve uma surpresa, que foi o Bucks vencendo o Cavaliers, né? Vencendo em casa 118-116, um jogo bizarro, né? Bizarro, um final maravilhoso ali. Assim, um final maravilhoso não, né? Um final maravilhoso pra quem assistiu, né? Pro Cavs foi um final de merda. Mas foi um final doido que no fim rendeu uma vitória inesperada de Milwaukee, né? 7 jogadores passando dos 10 pontos, né? Ray Rollins de novo sendo um cara muito importante, né? Kevin Porter Jr. também aparecendo bem pra caramba, esses dois que vêm carregando esse time de Milwaukee nessa ausência do Giannis, ontem de novo foram diferenciais. Ray Rollins, que inclusive, acho que hoje dá pra gente dizer que ele é o grande contender a Most Improved Player. Claro que tem outros caras que estão nessa disputa, eu acho que o Avdija tá muito forte na disputa, o próprio Austin Reeves tá nessa disputa também, mas se você for pegar ponto de partida do jogador antes da temporada e o que ele tá entregando, cara, nenhum jogador tem um gap maior do que o do Ray Rollins. Cara, ele entrou na temporada sendo visto como um qualquer. Um role playerzaço, fundo de rotação. Corta pra fevereiro e ele é, no momento, o principal jogador de Milwaukee. Na temporada, é o segundo melhor depois do Giannis. Ele saiu de um completo irrelevante pra um protagonista desse time do Bucks. É um jogador que nos últimos 2 jogos tem quase 22 pontos de média, gente. Né? Nos últimos 12, ele marcou 20 pontos em 9 jogos. Moleque tá jogando pra caralho. Tá jogando pra caralho. É sim contender a Most Improved Player. E o Bucks surpreendendo, né, cara? 5 vitórias nos últimos 6 jogos, 8 nos últimos 10.
né, pegando aí a campanha de todo mundo desde o início de fevereiro, Milwaukee tem a 5ª melhor campanha da NBA. Então é um time que tá surpreendendo e daqui a pouco tem o Giannis de volta. Não sei até onde esse Bucks vai ir, mas é fato que eles estão superando as expectativas nesse período sem o Giannis. Eu, pelo menos, achei que o Bucks ia perder tudo. Tá conseguindo vencer bons jogos e ontem, vitória enorme contra um ótimo Cavaliers. Então, é um resultado que tem que ser muito comemorado, sim. E o Cavs, né, pô, não dá, né? Não dá pra perder pro Bucks, com todo o respeito do mundo. Pegando aqui o box score do Cavs, beleza que ontem eles estavam sem Donovan Mitchell, estavam sem James Harden, mas, pô, velho, era o Bucks, né, bicho? Sem o Giannis. Dava pra ter vencido. Dava pra ter vencido. Mas, enfim. Evan Mobley também não jogou, mas... pô, dava pra ganhar. Cavs tinha que ter ganhado ontem. Não podia perder, não. Não podia perder. Enfim, mas perdeu, né? Deu Bucks, bela vitória do Bucks. E é isso. Pra encerrar, a gente teve Denver Nuggets e Boston Celtics. Esse que, né, tinha tudo pra ser o melhor jogo da rodada, né? Os dois times basicamente completos. Acabou que o Denver, durante o jogo, acabou perdendo o Jamal Murray, né? O Jamal Murray era a dúvida pro jogo. Ele tava doente, ele tentou jogar, mas em 8 minutos ele viu que não dava, saiu do jogo. Então ele acabou virando desfalque pra Denver. E o Celtics estava sem o Tatum, como, né, vem ficando sem o Tatum durante toda a temporada. Então não eram os dois times que não estavam completos, mas, cara, Jaylen Brown de um lado, Derrick White, do outro lado Nikola Jokic. Então, assim, era um jogo equilibrado. Durante a maior parte do jogo foi de fato um jogo equilibrado, foi um jogo que ficou pau a pau, né? Até os últimos minutos ali do terceiro quarto, cara, o jogo tava totalmente aberto, né? Os dois times se alternando na liderança, nenhum time conseguindo se sobressair ao outro, o Celtics com muitos problemas nos arremessos, Denver também não tava convertendo muita coisa, então tava um jogo muito parelho, muito pegado, né? As duas defesas aparecendo bem. Só que aí, meu velho, chegou a reta final do terceiro quarto, Denver do nada, desgarrou. Do nada desgarrou, Denver engatou uma sequência de 11-0 na reta final, né, se aproveitando de turnovers seguidos ali de Boston, capitalizou bem, o Jokic começou a aparecer bem também, começou a matar algumas bolinhas de 3, ele que teve um aproveitamento bem ruim, né, chutou para 4 de 13, mas ele conseguiu converter umas 2 bolinhas ali no terceiro quarto que foram bem importantes para construir essa run. E aí, com essa run de 11-0, o Denver fechou o terceiro quarto vencendo por 30-19, foi pro quarto período vencendo por 10. E no quarto período, em pouco mais de 3, 4 minutinhos ali, Denver matou o jogo, né? Denver fez uma run de 11-0 virar uma run de 17-0. Faltando 5 minutos, Mazzulla desistiu, tirou os titulares e o jogo, né, foi resolvido com essa run. Essa run do fim do terceiro quarto acabou com o jogo. Denver garantiu a vitória por 103-84. Nikola Jokic, mesmo com problemas nos arremessos, meteu simplesmente 30 pontos, 12 rebotes com 6 assistências, né, em apenas 33 minutos. Apenas um turnover cometido, o que acabou sendo o grande fiel da balança no jogo de ontem, né? Acho que se eu tivesse que citar um fator que foi determinante para o jogo, foi o turnovers. Enquanto o Boston cometeu 13 turnovers no jogo, muitos no terceiro quarto, Denver cometeu apenas 8. Né? Denver soube cuidar melhor da bola, foi melhor arremessando de 3 também, apesar de não ter tido um aproveitamento maravilhoso. Em comparação ao Celtics, o Celtics matou 12 bolas de 3 com 28% de aproveitamento. O Denver matou 15 com 35%. Então, além das bolas de 3, o fator turnover foi o mais determinante pra mim. E, obviamente, Nikola Jokic foi um X-Factor inacreditável, né? Joga pra caralho o Jokic. Mesmo numa noite ruim nos arremessos, terminou com plus-minus de mais 13. Ele é um absurdo, cara. Ele é um absurdo. Cam Johnson também fez um jogo muito bom, tem que ser destacado. Julian Strouter fez um jogo muito bom. Tim Hardaway, Valanciunas. Então, ótima vitória para Denver. Eles precisavam de uma vitória dessa depois daquela derrota para o Golden State, né?
37ª vitória de Denver. E Boston não jogou bem, mas vinha de back-to-back, dá pra dar um desconto, né? Jaylen Brown não foi bem nos arremessos, mas ainda assim meteu 23 pontos com 11 rebotes e 3 tocos, perdão. Derek White fez um grande primeiro tempo de 18 pontos e tal, mas no segundo tempo ele não fez nada, ficou bem abaixo do Derek White. E o resto do time não ajudou muito, né? O Quetá não conseguiu fazer muita coisa contra o Jokic, Sam Hauser não fez nada, Sharman também, o banco não fez nada. E o Celtics saiu perdedor, 20ª derrota do Celtics, 38-20 de campanha, tá bom? Meus amigos, é isso, tá? Sobre a rodada de ontem, é isso. Eu vou encerrar aqui o episódio de hoje, porque eu tenho que ir lá nos meus pais, né? Aproveitar a festinha que eu organizei. Então, é isso. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Nesse final de semana, melhor dizendo, vai ter conteúdo de NFL. Eu sei que vocês estão sentindo falta de vídeo de NFL. Inclusive, tô com a camisa do Kansas City Chiefs aqui. Nesse final de semana tem vídeo de NFL saindo, então fica ligado. Tamo junto, valeu, beijo e tchau.